Como que tá minha mão? Como que tá minha pele? Tá bom. Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô começando uma série de explicações de algoritmos da disciplina de Matemática Discreta do curso de Sistemas de Informação do IFES Campus Serra. Apesar de ser um trabalho para uma disciplina, esse vídeo está aberto a todo mundo, está público, então sintam-se livres se vocês acharem minhas explicações boas. Então, só dando um panorama de como eu vou tratar isso, vai ser o seguinte. Eu tenho esse livro que vai ser a referência para os algoritmos apresentados ao decorrer da série. Esse daqui é o livro do James Cormen de algoritmos, é uma edição bem antiga dele, mas eu vou estar usando ele porque as explicações dele e as implementações são bem legais. Porém, existem algumas coisas que eu não gosto sobre as implementações desse livro. Primeiro, eu não gosto da sintaxe de pseudocódigo que ele usa. Às vezes tem umas notações matemáticas meio estranhas que você teria que ler o livro todo para entender o que elas fazem quando você coloca num pseudocódigo. E também eu não gosto da sintaxe, que ele usa uma sintaxe que era comum em linguagens de programação mais antigas, como Pascal e Algol, no qual eu pessoalmente não estou muito alinhado com, eu não conheço muito. Então fica meio difícil de entender e meio arcano, assim. Então, eu transformei todas as implementações que vão aparecer em algo mais parecido com a linguagem C, ou coisas do tipo que a gente está mais familiarizado hoje. E o outro livro de algoritmos que eu vou usar como referência é esse que eu tinha lido do Aditya Bhargava, ou algo do tipo, eu não sei, é um nome meio indiano, eu não sei pronunciar. Mas é um livro muito bom, que tem umas explicações muito boas sobre esses algoritmos, e foi a primeira vez que eu vi eles. Então, eu vou usar ele de referência para algumas explicações. É um livro muito bom e que explica muito bem. E o terceiro livro que eu vou usar é o livro-texto da disciplina, em momentos que eu... Caiu meu marca-texto. Ok, meu marca-página, enfim. Que é o livro da Judith Gersten, e acho que é a quinta edição dele, em momentos que eu precisar usar algum termo ou alguma coisa que esse livro tenha. No mais é isso, eu espero que vocês gostem e vamos começar com o primeiro vídeo, que é sobre o algoritmo de Dijkstra. Então, vamos começar a série de explicação de algoritmos para o segundo trabalho de matemática discreta. O primeiro algoritmo é o algoritmo de Dijkstra, como eu disse lá no negocinho. Enfim, para começar, para que ele serve, né? Esse algoritmo foi criado por um cientista da computação holandês chamado de Edgar Dijkstra. Ele é um cientista da computação muito importante, muito famoso. Criou vários algoritmos e esse, muito provavelmente, é o mais famoso deles. O que ele faz? Ele é um algoritmo de Single Source Shortest Path Finder. O que ele faz? Ele acha a menor distância entre todos os nós em relação a uma origem. Ou seja, em relação a todos os nós, ele vai pegar um nó e vai checar a distância deles, a menor, em relação a esse nó. E ele é interessante porque ele funciona com grafos ponderados, orientados ou não. Ou seja, ele funciona com dígrafos ou grafos normais que podem ter arestas ou arcos com peso ou não. Só que ele tem um problema, ele não funciona com grafos que possuem arestas de pesos negativos. E eu vou explicar o porquê logo menos. Ele encontra o caminho mais curto entre o nó de origem e todos os outros nós. Então ele, diferente de algoritmos mais ingênuos como o de busca em profundidade
etc., ele acha o caminho mais curto entre um nó de origem e todos os outros nós, não entre um nó de origem e um nó de destino. Então, ele sempre vai achar o caminho mais curto desses nós, entre dois nós, sendo um de origem e qualquer outro de destino. Como ele funciona? Ele é um algoritmo que tem 4 passos, né? Ele é um algoritmo guloso também. Então, em cada passo, ele toma a melhor decisão para aquele cenário em si. Ele é um algoritmo guloso justamente porque ele encontra o nó mais barato que ele tem. O que seria o nó mais barato? O nó com menor distância, com menor valor de distância que está na lista de prioridades. Eu vou explicar o que significa um pouquinho mais para frente. Ele verifica se há um caminho mais barato para os vizinhos desse nó que a gente acabou de escolher, que é o nó mais barato. E a gente repete isso até não existir mais nós na lista de prioridades. E depois, se a gente quiser, se for necessário, a gente calcula o caminho final entre um nó de origem e qualquer outro nó de destino. A implementação do livro do Cormen, ela é ela é muito boa, só que eu não gosto dela por alguns motivos. Os nomes de variáveis são P, B, E. E depois que você começa a entrar nas funções, você acaba se perdendo um pouco do que aquelas coisas significam. Então, pessoalmente, eu achei melhor dar uma trocada. Então, dei uma trocada. E ficou assim. Essa função, ela tem como assinatura... Ela precisa de 3 parâmetros nessa assinatura dela. Ela precisa do grafo, que nesse grafo é importante dizer que esse grafo é composto por vértices, e essas vértices possuem alguns parâmetros que você pode acessar. Eu não entro a fundo em como você vai implementar esse gráfico, se é para uma lista de adjacências ou etc. Mas você precisa entender que ele é um grafo e dentro desse grafo tem vértices ou nós, e essas vértices possuem distância, ou seja, um parâmetro de distância em relação à origem. O seu nó antecessor, ou seja, o nó que leve ela a ter esse peso, né? E também ela possui uma lista com os nós adjacentes dela. Você tem uma lista de pesos, que na verdade é um dicionário, que vai ser, por exemplo, você vai ter o dicionário da lista do peso da aresta que leva do nó A ao nó B. Então você vai acessar nó AB e você vai ter o peso dela, né? Você tem que passar também para essa função o nó de origem, ou vértice de origem, né? Porque é isso que o algoritmo faz. A primeira coisa que você faz é você inicializar esse grafo, ou seja, as distâncias e os antecessores desse grafo em relação à origem. A gente tem uma heurística que no começo a gente assume que a distância de todos os vértices é infinita, ou seja, a maior possível. E o antecessor delas é nenhum, é nula no começo. Só que, como a gente começa na origem, a distância que a gente tem no começo em relação à origem é zero. E a implementação é o seguinte: depois que a gente faz isso, a gente cria um conjunto de processados. Aí você me pergunta, tá, você não precisa desse conjunto porque você já tem a fila de prioridades. Se um elemento não está na fila de prioridades, depois que você extrai ela, significa que ela não existe. Sim, mas a gente faz um trato aqui. A gente trata que a gente faz um acordo que a gente sacrifica a memória armazenando esses grafos aqui nessa lista, mesmo depois de a gente tirar elas da lista da fila de prioridades, justamente para a gente não ter que ficar iterando por essa fila e ver se o nó atual, os vizinhos desse nó já foram processados ou não. Eu vou explicar isso mais para frente. Então a gente cria esse conjunto aqui. Acaba que o consumo de memória por isso daqui fica no mesmo, porque todo nó que a gente tirar daqui a gente vai inserir nesse, né? Então a gente acaba gastando a mesma quantidade de memória.
Então, a gente tem essa fila de prioridades, a gente cria ela com essa função, que é uma função bem. Eu nem coloquei ela aqui a fundo, né? Porque a gente justamente faz o que está escrito aqui. Com as vértices do grafo, a gente cria essa fila de prioridades, né? A gente bota, tipo, vértice A tem valor 0, né? Que é o primeiro vértice, o vértice de origem, e o resto tudo infinito. Porque a gente basicamente só faz isso. A gente faz uma fila de prioridade e ela é ordenada em relação à distância. O nó com menor distância vai estar no começo. Ela não é muito bem uma fila, ela é meio uma lista. Mas você pode implementá-la com fila numa implementação mais menos trivial, assim. Mas a gente implementou ela aqui como uma lista. Tá bom. Aí a gente entra no laço principal do programa, que enquanto a fila de prioridade não está vazia, ou seja, enquanto tem alguma coisa aqui, a gente extrai o menor nó, ou seja, o nó com a menor distância da fila de prioridade. E como extrair, a gente fala desenfileirar mesmo, a gente tira ela daqui. E a gente atribui ela a esse nó atual. E a gente adiciona depois o conjunto de processados, né? Então, falei, acaba ficando 0 a 0 em questão de consumo de memória. E para cada vizinho do nó atual ponto vizinhos, ou seja, para todos os nós adjacentes, todas as arestas adjacentes que tem, né? A gente vai para uma função de relaxamento. Esse nome é meio estranho, mas é o nome que está no livro do Cormen. E o que essa função faz, basicamente? Ela é o nosso segundo passo, né? O nosso segundo passo é atualizar o valor dos nós vizinhos, dos vértices vizinhos. E, basicamente, essa função faz isso. Ela fala, se o nó atual, se a distância do nó atual mais o peso do nó atual vizinho, que é basicamente a aresta que leva do nó atual ao nó vizinho, é menor do que a distância que está lá hoje, né, que é a distância atual, a gente atualiza a distância do nó atual, a gente adiciona a distância para o peso do nó atual, mais o peso da aresta que leva o nó atual ao nó vizinho. E a gente coloca o antecessor desse vizinho como nó atual, porque a gente está usando agora para chegar nele, o caminho que a gente tem para chegar nele é a aresta do nó atual até ele, basicamente. Então o antecessor dele vai ser o próprio nó atual. Então, para deixar bem claro, porque essa daqui é a parte mais importante do algoritmo, a gente pega a distância dele do nó atual que a gente está ordenando, que a gente tá analisando, que é o peso essa distância é o peso para você chegar do nó de origem até esse nó que a gente está analisando agora. Show. A gente tem essa distância e a gente atualiza com o peso da aresta que leva desse nó atual ao vizinho. Então esse é o pulo do gato desse algoritmo. É a parte mais importante. Enfim, depois disso daqui, a gente vai fazer quantas iterações forem necessárias nesse loop principal e nesse loop que eu chamo de secundário. Mas para isso, para fazer o teste de mesa desse nó, desse grafo, a gente precisa ter um grafo. E o algoritmo de Dijkstra, ele é chamado também de um algoritmo de pathfinding, ou de encontro de caminho mais curto. Um exemplo prático disso é o Google Maps, né? Que você faz uma rota e você, no mundo ideal, você quer chegar na rota, no seu destino no menor tempo possível. Eu fui analisando um lugar real, que eu queria pegar um exemplo bem prático mesmo, e eu acabei chegando nesse lugar aqui, que é em Vitória, na Praia do Canto. Eu vi essas pracinhas, essas rotatórias, e me lembrou de nós e arestas e me chamou a atenção. Eu achei dois lugares interessantes para eu começar a analisar. Tem esse condomínio, esse apartamento, que é o condomínio Praia do Canto, que ele fica aqui. E tem Shopping PlayStation, que fica aqui. E dá pra ver que daria pra você traçar N caminhos para chegar aqui. Daria pra fazer isso, daqui, esse caminho.
dá de se fazer esse caminho, só que não dá para você saber de forma trivial qual é o menor. Então, eu medi todas essas seções e transformei elas em grafos, transformei tudo isso daqui num grafo e todas essas seções em nós e arestas e medi, né, para aplicar o algoritmo de Dijkstra. E ficou assim. Você começa aqui, que é o apartamento barra condomínio, e você quer chegar ao shopping PlayStation. Mas como eu disse, você vai saber o menor caminho do apartamento para todos esses nós. Então, se você quisesse, por exemplo, chegar até o nó E em menor tempo possível, você poderia utilizar o mesmo resultado, né, que a gente teve. Não tem um destino único. Enfim, é, eu criei esse nó, esse grafo isomorfo desse daqui no LaTeX para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Mas esse grafo aqui é basicamente esse daqui, só tem uma configuração de espaço diferente, né? Eles são isomorfos. Então, na primeira iteração, que é o k igual a zero, é exatamente no momento anterior da gente chegar no laço enquanto principal. Ou seja, a gente só inicializa aquelas listas que a gente precisa inicializar. Né? Então, a gente tem que, basicamente, o que eu disse lá, né? A gente inicializa tudo como infinito e todos os antecessores como nulo, menos o primeiro, que é o nó de origem, que o custo dele, né, a distância dele em relação ao nó de origem é zero. E o antecessor dele é nulo porque ele é um nó de origem, então ele não tem antecessor. Aí a gente cria a fila de prioridade, que também é bem trivial, né? A gente ordena. Eu implementei isso como uma fila, uma lista que você sempre ordena, mas você não precisa ordenar, você pode só achar o menor, né? Basicamente dessa lista. No o estado inicial dela, ordenando, porque eu ordenei ela para ficar mais didático, mas a implementação mais inteligente seria você só pegar o menor, né? Menor distância. Se você ordenasse, ficaria com o A sendo menor e o resto ficaria tudo infinito, né? Então, eu também queria o conjunto de processados que atualmente é vazio. Então, o estado inicial do grafo antes do loop fica o seguinte: a origem fica zero e a distância para todas as outras a gente assume como se fosse infinito. Show. Começou o loop, a gente entrou no enquanto. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o nó mais barato com a função extrair menor. Então a gente vai tirar esse A0 daqui dessa lista e a gente vai atribuir ele como o nosso nó atual. Ele é o nosso nó atual. E a gente já adiciona ele no conjunto de processados. Show de bola? Show. Entramos no loop secundário para todos os vizinhos do nó atual. Ou seja, todas as arestas que ligam o nó que o nó atual se liga a alguma coisa. Show? Isso daqui poderia ser um grafo direcionado. Esse daqui, porque eu peguei ele do Google Maps e ali todas as vias eram de mãos duplas, dá para você entender isso? Ele é um nó, ele é um grafo não direcionado. Enfim. O único vizinho do A é claramente o B, né? Então a gente já faz aquele esquema, que é o pulo do gato, que é a função de relaxamento nele. Então a gente já vai efetuar essa função no B, que é o único nó adjacente a A. Então, B é infinito, né? E a gente tem que o peso de A, que é zero, mais a aresta que leva de A a B, que é 109, fica 109. 0 mais 109 é 109. E 109 é menor do que infinito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo muito simples. A gente simplesmente vai atribuir que o peso do nó B agora é 109 e o que nó anterior a ele, o nó antecessor dele, é a origem, né? No caso, o A. Então a gente marcou o A como processado, né? K mais 1 não, é K igual a 1. A gente marcou o A como processado, né? Que botei ele em amarelo, todos que estavam processados. E a gente vai para a segunda iteração. Na segunda iteração, o menor nó que a gente tem não processado é justamente o B. Show de bola?
Show. Então, a gente atribui o nó atual como B e a gente tira ele dessa lista, né? E a gente coloca ele no conjunto de processados. E agora a gente itera naquele for, eu estou chamando de loop secundário, né? Você tem o loop enquanto, que é o primário, e o loop secundário, né? E a gente tem que o nó B tem dois vizinhos, o C e o E. E os dois têm peso infinito. Para o vizinho C, a gente tem que o B mais a aresta que vai do B até o C, que vai ser de 111, a gente tem que 109 mais 111 é 220. E como 220 é menor do que infinito, então a gente seta a distância do nó C para 227 e o antecessor do C vai ser o B. A gente faz a mesma coisa para o vizinho E, né? Ele é infinito. A gente vê se o peso do B mais a aresta do B até o E é igual é menor do que o peso e é infinito, né? Então vai ser menor. Então a distância do E vira 250 e o antecessor vira o B, exatamente da mesma forma que a gente fez com o C. Então a gente tem agora a situação do grafo do fim de k igual a 2. A gente tem que o custo de distância do primeiro vai ser zero e o antecessor dele é nulo, porque ele é a origem, né? Agora que a gente começa a construir o algoritmo, né? Como que vai sair no final. A gente tem que o custo de distância do B é o 109, né? Que é justamente o preço da aresta do A até o B. E o antecessor dele é o A. Agora, no C, a gente tem o peso do B mais o peso da aresta do B até o C, né? E a gente marca o antecessor dele como B. A mesma coisa a gente tem no E, né? E a gente agora tem a lista de prioridade, que a gente pode ordenar ela toda vez, mas como eu disse, é algo burro, eu só fiz isso para ficar mais didático. Mas a gente teria essa lista desordenada com C tendo esse peso e o E tendo esse peso e o resto com infinito. E aí a gente tem a visualização gráfica desse gráfico, né? A gente colocou o peso do C e colocou o peso do E aqui, o peso atual deles, né? Porque esses pesos podem ser mudados, porque eles não foram processados ainda, eles não estão amarelo. O peso do B nunca vai mudar. E até dá para você ver que isso é verdade, porque não faria sentido você. O B só tem uma ligação, né? Não faria sentido você ir do B para o C e depois voltar para o B, porque essas são as ligações que o B agora tem, né? Então ele vai acabar ficando com esse peso mesmo até o final. Eu vou dar uma acelerada aqui porque o processo é basicamente o mesmo, mas muda algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente assumiu lá no começo. A primeira coisa é que a gente pega todos os vizinhos não processados, né? Porque a gente até pode fazer a gente pode até iterar por todos os vizinhos do C, porque o C aqui é o menor, né? A gente pegou e ele vai virar o nó atual. A gente pode até iterar por todos eles, mas a gente antes checa naquele conjunto de processados para ver se a gente precisa realmente iterar por ele de novo. Porque 220 mais 111 vai dar mais do que 109. Então não faz sentido a gente fazer essa dupla iteração. Ou seja, eu assumi nessa explicação que a gente simplesmente não vai iterar pelos nós que já estão processados. Enfim, agora a gente vai iterar pelo nó D, porque ele não está processado e o peso dele é infinito. Então, claramente, a gente vai ter que atualizar o custo dele para 366, que vai ser o peso do C, né, que é 220, mais o peso da aresta do C até o D, que é 149. Ou seja, o D vai ter essa distância e o antecessor dele vai ser o C. No fim do K igual a 3, a gente vai ter o grafo nessa situação, com 3 nós já processados e o nó E, que a gente colocou o peso dele preliminar enquanto a gente estava iterando o B, ele não foi processado ainda. A gente adicionou mais um na lista de processamento, né, na fila de processamento. E agora a gente vai para o E, porque o E é o nó que tem o menor peso na nossa lista de prioridade, né, nos nossos 4 passos, né. O primeiro é achar o nó com o menor peso.
Show. Passamos aqui, no atual é esse, tal, ele tem dois vizinhos. Aí a gente checa, né? A gente vai atualizar o custo de D. Vocês viram que a gente chegou em um caminho D, que é passando do B para o C para o D. O nó antecessor de D no fim de K igual a 3, o nó antecessor de D era C. Só que a gente pode ver como o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo inteligente que a gente vai iterar por ele de novo, porque ele não está processado ainda. Então a gente vê que a melhor coisa que a gente poderia fazer é, na verdade, pegar o E, né? E a gente pega o peso da aresta do E até o D, e a gente vê que o E mais a aresta vai dar menos do que ele estava, que era 366,6. Então, a gente vai alterar, né? A gente vai alterar a distância, porque a gente achou uma distância menor. Então, é justamente o segundo passo que eu citei lá em cima, que é achar o menor, a menor, ver se os nossos vizinhos têm uma distância menor. E ele realmente teve. Então, a gente atualiza a distância para a distância menor, e o antecessor do D agora vai ser o E. Em um algoritmo mais burro, a gente assumiria que a forma mais fácil seria indo por exemplo, algo que a gente faria algo como na busca por profundidade, a gente veria que aqui é 0. Aí aqui a gente iria para o nó mais perto. Se a gente considerar que isso aqui seria o nó mais perto, né? Enfim. Esse daqui, ele tem um peso de 111. E esse aqui tem 141. Então, às vezes, não parece muito intuitivo você ir para um lugar que gasta mais para depois você ver que tem um caminho menor. Né? Então, essa é a beleza desse algoritmo. Isso é uma parte meio importante. Então, tomei um tempo a mais para falar. O F, ele está setado como infinito. Então, o primeiro caminho que a gente achar vai ser o menor mesmo. Né? Então, no final, a gente vai ter aqui, vai atribuir. Então, a situação vai ser essa. Né? E a gente vai adicionar tanto o F quanto o valor novo do D na lista de prioridades, né? O D é o menor, ele vai ser o nosso nó atual. A gente vai ver os nós que a gente vai terar. Ele só tem um nó, que é o nó do shopping, né? O nosso nó de, abre aspas, destino. A gente vai ver que o C e o E a gente já iterou e já achamos o menor caminho deles. Como a gente pode ver, o C e o E a gente acabou de marcar como processado, e o C a gente anteriormente marcou também, então a gente só tem um G para iterar. Né? Como eu já atualizei aqui diretamente, porque o G ele é infinito, né? Então a gente vai pegar o custo do D mais o custo da aresta e vai colocar um antecessor dele como D. E a distância do nó de origem até o G passando pelo nó D ficou como 491. E o antecessor dele é o D. 498.1, na verdade. Esse aqui é como o gráfico está graficamente na iteração K igual a 5. A gente tem isso, né? Show? O último gráfico que a gente tem para ver aqui, né, basicamente, porque o G, ele, depois que o NoF for processado, ele não tem mais vizinhos processáveis, né? Então, na iteração K igual a 6, a gente vai pegar o F. O E já está processado, o único que tem é o G. Só que aqui a gente se bate em mais uma coisa importante para esse algoritmo, né? Que é basicamente a gente vai checar se o peso atual mais o peso da aresta é menor do que o peso atual do novezinho. E nesse caso, a gente vê pela primeira vez que não é, né? A gente tem que o peso atual de F é 389, mais o peso da aresta, que é 114,7, dá 504, que não é menor do que 491. Ou seja, se continua aqui, o F está marcado como processado. A gente chega aqui no fim com todos os processados menos o G.
Só que a gente não precisa processar mais nenhum, né? Porque a gente vê que todos os nós que são vizinhos do G já foram processados, né? Já estão com seu peso final, então a gente só pula para a iteração 7, né? E como ele não tem mais vizinhos, a iteração acaba aqui. O nosso nó final, o nosso grafo final, na verdade, vai ser assim. A gente tem a origem que tem custo zero, e a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no G. E o interessante desse algoritmo é que a gente pode traçar o caminho oposto agora. Qual é o caminho do G que a gente começa a traçar, checando os antecessores, que vai levar ao menos custo para a gente chegar à origem, né? Ou vice-versa. E a gente descobre esse caminho final justamente vendo os antecessores, né? O antecessor do G é o D. E do D é o E. E do E é o B. E do B é o A. Então a gente traçou o menor caminho que leva do ponto de origem até o G, ou seja, do apartamento até o shopping. Então a gente, somando todas as arestas, a gente vai ter que realmente a aresta o peso que a gente colocou aqui. A gente consegue traçar esse grafo do caminho final, né? Todos que estão nesse vermelho, meio rosa, são o caminho. Então a gente vê que a gente vai do A para o B, do E para o D e do D para o G. A gente consegue agora ver qual o caminho que uma pessoa conseguiria traçar, né? Basicamente o que o Google Maps faz, que a gente iria do A para o B, do B para o E, do E para o D e do D para o G. A gente formaria esse zigue-zague, né? Que poderia não ser tão intuitivo no começo, mas é basicamente esse caminho que a gente iria traçar. E eu fiz o teste, né? Eu tracei aqui o caminho com o Google Maps e a gente vê que é basicamente exatamente o mesmo caminho que o Google Maps sugeriria para a gente traçar, que ficou bem próximo, né? Porque eu marquei com uma ferramenta de marcar, de checar caminho, né? Entre pontos ao outro, mas ficou bem perto, né? No final deu 498 metros e aqui no Google Maps deu 500, né? Então, ele sugeriu realmente o nosso caminho como o que tem a menor distância, né, entre os dois. Isso é bem legal. Show de bola? Análise de complexidade do algoritmo de Dijkstra, usando aquela implementação de fila simples que a gente só checa, que não é uma fila, na verdade, é mais uma lista que a gente checa para ver só o menor, né, do jeito que eu falei. Ela é a seguinte: no laço enquanto, cada vértice é processado exatamente uma vez, né? Como a gente viu, que a gente fez 7 iterações e a gente tinha 7 nós nesse gráfico. Então, a gente tem esses 7. A função extrair menor percorre toda a fila para encontrar o menor custo, tendo um custo de O de n por chamada, porque ele precisa percorrer toda a fila e no pior caso a gente vai ter que percorrer essa fila por n elementos, né? Vai ter que checar n vezes se o elemento que a gente está vendo, se o nó que a gente está vendo é realmente menor. Como há n chamadas dessa função, a gente tem O de n ao quadrado no final. Ou seja, porque a gente faz n iterações no laço enquanto e a cada laço enquanto faz n chamadas dessa função, a gente faz uma chamada da função, que a gente no final do algoritmo vai ter n chamadas dessa função, tendo um big O de n elevado a 2 no total, né? Quadrático. No laço interno, ou seja, o que eu gosto de chamar de laço secundário, ou aquele para cada vizinho adjacente, ou para cada nó adjacente, né, do nó atual, cada aresta do grafo é examinada apenas uma vez durante toda a execução. A gente pode checar que nenhuma aresta, nenhuma vez, foi checada mais de uma vez durante a execução. Então, a gente tem que cada aresta dessa, cada checagem dessa vai fazer no máximo 2 atribuições. Mas fica constante, né? O que são as atribuições? A de velocidade não, a de distância e a de antecessor, né? Então, e a gente tem o custo de arestas, que é a cardinalidade o número de arestas vai ser a cardinalidade
do nossa lista de adjacências, por exemplo, se a gente implementar como uma lista de adjacências. Então, o custo do laço interno é O de A, né? Então, basicamente, a complexidade total do algoritmo vai ser as n checagens pelo menor que a gente vai fazer, mais a função de relaxamento que vai ser A. Como a gente tem o algoritmo, como a gente tem o n ao quadrado como de maior escala aqui, a gente pode desprezar esse A e acaba virando um algoritmo de O a n ao quadrado. Basicamente, esse daqui foi o algoritmo de Dijkstra que é com certeza o mais complexo que eu vou explicar e com certeza o que vai ter mais tempo assim de vídeo. É, Poderia ter sido mais conciso, mas eu gostei de explicar bastante para ficar bem explicadinho. Então é isso. Valeu. Cara, então, eu vi que não acabou, mas é coisa básica aqui. É justamente pelo fato que eu falei que eu ia explicar, mas não expliquei, do fato do algoritmo de Dijkstra não funcionar com grafos de arestas negativas. É justamente por isso daqui. A gente marca os grafos como processado. Esse 220 aqui é a distância final dele, ele nunca vai mudar. Mas, por exemplo, se eu fui do A para o B, e do B para o D, e do E para o D tem uma aresta negativa de menos 2000, e do D para o C tem uma aresta negativa de menos 2000, vocês concordam que esse aqui não vai ser o menor caminho? Então, por isso que ele não funciona para achar distâncias com gráficos com arestas negativas.